Olá, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Mais um domingo em que nós nos encontramos através das redes para dialogar, conversar, orar, falar com o nosso Deus. É tempo de comunhão, é tempo de nós aprofundarmos a nossa experiência, a nossa espiritualidade, a nossa relação com o Criador. Por isso, peço licença para chegar até aí, até você, até a sua família, e que você possa reservar esse tempo para um sagrado, que você possa se desconectar de todas as distrações para ouvir essa mensagem, essa breve mensagem, para que você possa, de fato, trazer essa saúde ao seu coração, à sua mente, à sua vida. Quero falar sobre um olhar de sensibilidade, um olhar que nos leva também a ter um coração fortalecido para os tempos do qual nós estamos vivendo. Os tempos são difíceis e nós recebemos nas últimas semanas notícias muito duras e estamos ainda chorando, lamentando, em luto por conta de tantas perdas e de tantos diagnósticos negativos. Nessa semana também nós atingimos um número histórico de mortes no nosso país e somos o epicentro, desse cenário caótico e de dor. Estamos em casa, tentando cuidar das nossas vidas e das pessoas que estão à nossa volta e tentando assimilar as perdas. Por isso eu presto aqui as minhas maiores e profundas dor e sentimento, por essas perdas que tivemos, especialmente pelo papai da Fabi e a nossa irmã Elisângela, que faleceu nessa semana com o seu irmão, frequentadora da comunidade, e outras pessoas, amigos, pessoas que nós nos relacionávamos. Tive a perda de um grande amigo, pastor, que tirou a sua vida e hoje mora no céu. Muitas dores, muitas perdas e o nosso coração está bem machucado, bem abalado. Mas eu queria compartilhar uma mensagem com vocês. E peço a Deus que ela possa chegar aos corações assim como ela chegou ao meu coração. Como algo vivificante que me colocasse de pé, mesmo diante de tantas dores. O livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, tem um pequeno texto, e muito conhecido por nós, que é muito profundo também nas suas palavras. Ele diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu quero também ler o livro de Romanos, no capítulo 12, vou ler o verso 1 e o verso 2, que diz assim, palavras do apóstolo Paulo: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ore comigo, feche os seus olhos se possível, fale com o Senhor. Pai querido e amado, nós te louvamos e exaltamos o seu nome. Nos alegramos por poder ouvir a sua voz, por poder ouvir a sua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, fale com todos, que a sua voz ecoe aos nossos corações, trazendo gestos de transformação e de renovação. Nós precisamos de ti. Ajuda-nos, nos ensina, nos capacita. Ampara-nos, Senhor, com o teu abraço, com o teu amor, com o teu cuidado. Nós precisamos de ti. Ajuda-nos. Esse é o nosso pedido, com um profundo agradecimento. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
como ser forte, né, diante de tantas notícias difíceis. Como manter a cabeça erguida diante de tantas notícias duras que recebemos, de tantas perdas, de tantas mortes. Quando a nossa alma está machucada, quando a nossa alma está amargurada, nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos enfraquecidos, nos sentimos cansados, nos sentimos sobrecarregados. Quando nós olhamos o cenário à nossa volta e tentamos aprofundar a busca, né, de entender essa dor, nós vamos nessa investigação e nessa busca perceber que elas não se tratam somente da pandemia. Porque há muitas perdas que aconteceram conosco que não são necessariamente desse tempo, mas que vieram de antes. Há guerras e destruições familiares nas relações, todas elas aconteceram até mesmo antes da pandemia se instaurar. Nós viemos de um momento muito delicado no nosso país. Um momento especialmente político, em que as pessoas estavam divididas, o mundo estava dividido. Há uma disparidade de ideias, de pensamentos. E isso acalorou os nossos comportamentos. E nós trouxemos essas discussões para dentro dos lares. Brigamos com os nossos amigos, brigamos com os nossos irmãos, até mesmo com os nossos pais. Estávamos à flor da pele e, de repente, entramos num cenário pandêmico muito mais profundo e que exigiria de nós coisas que provavelmente a gente nem conseguiria dar. E hoje nós testamos isso. Sabemos que, de fato, isso aconteceu. Nós somos uma nação despreparada. Não sabemos lidar com a pandemia, não sabemos lidar com o lockdown, não sabemos lidar com o isolamento, não sabemos lidar com as nossas emoções, com as coisas que estão dentro do nosso coração e do nosso pensamento, não sabemos lidar com as pessoas, não sabemos lidar com o sofrimento das pessoas, não sabemos lidar com as pessoas que sofrem e quando nós não podemos dar ou doar, não sabemos nos dedicar a nossa vida para com o próximo. E todas essas dissonâncias da nossa humanidade começaram a ser cada vez mais relevantes, né? E isso acabou trazendo para nós uma estética muito monstruosa e que nós não sabíamos que existia na nossa sociedade, porque outrora estava ali camuflada em algumas situações que só davam notícias no noticiário da tarde, né, que são trágicas, mas ela não acontecia o dia todo. Mas, de repente, quando nós nos percebemos, estávamos todos quebrados, divididos, por conta, ora, pelas nossas preferências políticas, ora, pelas nossas ideologias construídas. Somos uma sociedade dividida, machucada pelas nossas rupturas e pelas rupturas que sofremos. Depositamos, em algum momento, a nossa esperança num falso Messias ou colocamos a nossa esperança num grande líder populista. Isso rompeu as relações. Isso rompeu a nossa capacidade de afetos. Estamos divididos e estamos com os nossos corações dilacerados. E o que nos resta? E agora? O que é que nos resta diante desse caos? O que faremos diante dessas coisas? O livro de Provérbios, no capítulo 4, no verso 23 que lemos, me inspira a dar uma resposta. Nos resta sensibilidade. Sensibilidade. Porque Provérbios diz, acima de tudo, guarde o seu coração. E o coração aqui no estágio dos pensamentos, das nossas emoções. Guarde os seus pensamentos. Guarde as suas emoções. Guarde o seu coração. Porque dele depende toda a nossa vida. Como está o seu coração? Como está a sua mente?
Como andam os seus pensamentos? O que é que você tem se alimentado? Tudo isso vai dizer a respeito daquilo que você está sentindo. O que está nas suas entranhas. O que está nas cordas do seu coração, agarrado. Mexe com você, mexe com as suas emoções, mexe até com a sua saúde. Pode até te limitar para a vida. Porque as pessoas morrem de um vírus, mas morrem também de desamor, morrem de desprezo, morrem de angústia, morrem de dor, da saudade, do desprezo, né? Por conta do desprezo. Por isso, eu sugiro sensibilidade. Como a conversa que nós tivemos na semana passada, a sensibilidade daquela mulher que vivia há 12 anos, né, de um fluxo hemorrágico e sofria aquela hemorragia, aquela dor, de uma forma muito, muito trágica, né? Porque ela trazia consigo uma história de desprezo, uma sensibilidade que havia também nela, fez com que ela, mesmo sofrendo a opressão, mesmo ela sofrendo uma opressão social, mesmo ela sofrendo um preconceito duro a respeito da sua existência, mesmo sendo jogada a um certo isolamento inadequado, porque ela não precisava ser isolada, mas por não saber da sua dor, do seu sofrimento, da sua doença, as pessoas isolavam ela a partir de um preconceito religioso, de um olhar legalista da sua época. Colocou aquela mulher num cenário muito, muito cruel, mas mesmo assim ela teve a sensibilidade de continuar buscando aquilo que Deus poderia fazer por ela. Mesmo datada por tanto sofrimento, ela não perdeu a sensibilidade de discernir a presença de Cristo naquele lugar, no ambiente onde ela estava. Romanos 12, a partir do verso 1 e 2 que lemos, palavras do apóstolo Paulo que diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Olha que chamada de atenção que ele nos dá. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, dos pensamentos, do coração, para que sejam capazes de experimentar e provar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oferecer resistência a todo gesto de maldade. Oferecer resistência a todo gesto de morte, a toda fala de morte. Para nós é urgente, porque pessoas estão morrendo. E nós temos a mensagem da vida. Por isso fazemos oposição à morte. Faremos sempre a oposição a todo estágio, a toda expressão e a todo movimento de morte. Tudo aquilo que sustenta a morte vai receber de nós sempre duras críticas. Por isso, sensibilidade. Proteja o seu coração. Proteja a sua mente. Proteja os seus pensamentos. Cuidem-se. Eu acho que é uma frase que eu tenho usado muito com os meus amigos. Cuidem-se. Se cuida. E aí, diante desse cenário e dessa revelação bíblica, né, que nós lemos, o que é que a gente pode fazer com toda a dor, com toda a angústia que acontece aqui dentro da gente? Como é que eu reajo quando percebo que dentro do meu coração enxergo dores e lamentos e angústias terríveis que mexem comigo,
a minha resposta é para que você leve essa angústia, esse lamento ao Senhor. Que você possa levar os seus desabafos, as suas lamentações a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque não há um outro lugar mais seguro senão falar com Deus. E você pode dizer para si mesmo que não tem capacidade de orar a Deus, de falar com Deus. Porque acha que falar com Deus exige uma linguagem rebuscada, com uma qualidade a ser discernida. Não. Simplesmente abra sua boca e fale aquilo que está nas suas entranhas. Rafa, mas se eu falar aquilo que eu não deveria para o Senhor, não se preocupe, porque nós temos um Espírito Santo. Nós temos um Espírito que é o Consolador e é aquele que discerne a nossa voz, discerne a nossa palavra e que recebe a nossa oração e as nossas lágrimas e traduz com gemidos inexprimíveis a chegar ao lugar, à mesa do nosso Pai. Aos ouvidos do nosso Senhor. Como um incenso agradável, Ele recebe a nossa oração, discernindo de fato aquilo que está dentro de nós. Por isso que quando a gente chega diante de Deus, a gente fala mesmo, até o que não deveria, mas que nós possamos falar para Ele. Não reclamar para terceiros, para as pessoas que estão à nossa volta, para a gente da família, para, sei lá, claro que a gente tem que conversar com os nossos amigos e também fazer os nossos desabafos, mas não há um outro lugar mais seguro senão falar com o Senhor, senão o lugar da oração. E Jeremias sabia muito disso. Jeremias era esse homem sensível, mas sincero diante de Deus. Dizem que ele era um profeta chorão. E às vezes eu acho que eu sou também muito parecido com ele. Chorão assim por conta dos resmungos que faço diante de Deus. E que nessa manhã, no livro de Jeremias, no capítulo 8, discerni uma mensagem muito parecida com as minhas orações diante do Senhor. Jeremias 8, a partir do versículo 18, diz assim: Estou me afogando na tristeza. Estou doente do coração. Ouçam, por favor, ouçam. É o grito do meu querido povo, ecoando pelo país. O Eterno não está mais em Sião? O rei foi embora? Alguém pode me dizer por que eles ostentam deuses de nada, seus ídolos tolos e importados diante de mim? As colheitas já estão armazenadas, o verão passou, mas para nós nada mudou. Ainda estamos esperando o resgate. E pelo meu povo amado, mas decadente, estou de coração partido. Choro, tomado de aflição. Será que não há remédio em Gileade? Não há um médico na casa? Porque não se pode fazer nada para curar e salvar o meu querido e amado povo. No capítulo 9, o verso 1, continua dizendo: eu gostaria que minha cabeça fosse um poço de água, meus olhos fossem de lágrimas, para que eu pudesse chorar dia e noite pelas mortes no meio do meu querido e amado povo. A minha sugestão é para que você ore para aqueles que sofrem. A minha sugestão é para que você continue orando por todos aqueles que sofreram uma perda. A minha sugestão é para que você seja empático com a dor
daqueles que sofrem, para que você seja generoso àqueles que têm fome, àqueles que têm sede, aqueles que procuram um lugar para dormir, para poder repousar. Para que você também ore contra a maldade que é feita por estes homens perversos, que assimilam tudo e qualquer coisa por conta de um desejo incomum, o poder. Que desprezam a sociedade, que desprezam a dor, que não pensam, porque não têm amor. Não pensam como a gente, porque não amam como Cristo amou a sua igreja. Que você possa orar pela viúva, que você possa orar pelas mães e pelas mulheres de luta ferrenha. Que você possa orar por aqueles que estão desesperados, em busca de sustento pela tua casa e pela tua família, pelos pais que estão desesperados e inconsoláveis. Em tempo de tanta angústia, de tanta alta de preços e de tanta dificuldade de levar um prato de comida na sua casa. A dor, o desespero, o lamento, o sofrimento exigem de nós profunda intercessão, oração. Não pare de orar. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor, ore pelos filhos do Senhor, ore pela sua casa, pela sua família, ore pela comunidade, ore pela igreja, ore pelo seu pastor. Porque embora eu tenha tido bons amigos, uma boa parceira de caminhada, chorei nessa semana em saber que um pastor amigo tirou a sua própria vida. Pastores tiram a sua própria vida por conta do desprezo, por conta do sofrimento que nós temos no nosso coração, empático a tantas realidades que nos chegam, que nos machucam, que nos ferem, que nos destroem. E quando alguém morre, a gente morre junto. Quando alguém sofre, a gente sofre junto. Por isso, oremos um pelos outros. Oremos para que a igreja possa continuar, para que a comunidade esteja viva nas expressões de solidariedade. E que diante de todo o processo de oração e intercessão, que nós não venhamos a tirar as crianças de vista. Não despreze o seu olhar às nossas crianças. Cuidem delas, porque elas são o fruto dos nossos sonhos e das nossas profecias. Não tire as crianças de vista. Que Deus nos abençoe. Que você tenha uma semana nova. Que Deus possa nos trazer boas notícias. Que o seu coração seja consolado e amparado pelo Espírito de Deus. E que você possa sair para essa nova semana revestido de sensibilidade, de profunda sensibilidade em discernir quem você é, como você está, quem são as pessoas à sua volta e como elas estão. Orem. Orem uns pelos outros. E acima de tudo, guarde seu coração. Porque é dele que depende toda a nossa vida. Na tela você tem o QR Code, onde você pode fazer a sua contribuição financeira para que a nossa comunidade continue aberta. É só a partir da sua contribuição que essa casa pode continuar aberta, por isso não retenha.
mas faça isso de coração aberto, faça isso com alegria e entenda o compromisso que nós assumimos diante de Deus em levar a mensagem, de levar também subsídio às famílias que estão desamparadas nesse tempo. Se você tem roupas e alimentos para doar, entre em contato conosco. Se você tem um pouquinho mais, é hora de poder compartilhar com aqueles que têm um pouquinho menos. Há muitas famílias que estão agora sofrendo e precisando de mantimentos. Nessa semana nós recebemos novas doações de cestas básicas, mas nunca é suficiente, há sempre mais pessoas que precisam. Por isso, doe alimentos, doe roupas, doe agasalhos, doe, seja generoso, faça, a sua contribuição financeira, entre na nossa rede bancária e faça a sua contribuição para que nós possamos cumprir com as nossas contas básicas e não perca, novamente, não perca as crianças de vista. Ore pelos pequeninos, ore por eles, porque eles são a nossa esperança maior para o futuro. Que Deus nos abençoe. Tenha uma ótima semana. Até domingo, se Deus quiser. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos e todas. Sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com todas as sortes de bênçãos espirituais. Que a graça, o amor, resplandeça em vossos corações. Que estejam todos livres e que o Senhor traga em nosso rosto um sorriso novo. Até semana que vem. Um forte abraço, um beijo e tchau.